Hoje eu quero responder uma pergunta que é o problema de muita gente. O que é medo? De onde vem? E como podemos superá-lo? Veja, o medo é uma das emoções mais humanas que existem. Todo mundo sente. Crianças sentem, os pais sentem, pastores sentem, líderes sentem. Agora, o problema não é sentir medo. O problema é viver dominado por ele. Medo é um sinal interno de alerta. É o nosso corpo dizendo, cuidado, existe risco. Ele foi criado por Deus para proteção. Se você vê um carro vindo rápido, o medo te faz frear. Se percebe perigo, ele te faz recuar. Nesse sentido, o medo é muito saudável. Mas o que deveria proteger muitas vezes passa a nos paralisar. E aí ele deixa de ser um alarme e vira uma prisão. Quando falamos de medo emocional, estamos falando de algo mais profundo. É a antecipação de perdas, rejeições, fracassos e dores que talvez nem aconteçam. A mente começa a criar cenários catastróficos, o coração acelera, a pessoa trava. Quantas decisões na vida não foram tomadas por medo? Medo de conversar, medo de perdoar, medo de empreender, medo de amar de novo, medo de confiar em Deus. Muitos casamentos não acabam por falta de amor, acabam por medo. Medo de se abrir, medo de ser vulnerável, medo de sofrer outra vez. A Bíblia trata isso com muita clareza. O medo entrou na história humana junto com a culpa. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, depois do pecado, Adão disse, tive medo e me escondi. Perceba a sequência. Culpa gera medo, medo gera isolamento. Desde então, sempre que nos afastamos de Deus, da verdade ou das pessoas, o medo cresce. O medo, gente, nasce principalmente de 3 fontes. Preste atenção nisso. Primeiro, da imaginação descontrolada. A mente cria histórias que ainda não existem. Sofremos por algo que talvez nunca aconteça. Segundo, de experiências do passado, ou seja, traumas, rejeições, perdas, palavras duras. O cérebro aprende. Isso dói, melhor evitar. A pessoa começa a fugir da vida. Terceiro, da falta de confiança em Deus. Quando tiramos Deus do centro, tudo parece depender apenas de nós. E carregar o mundo nas costas é pesado demais. Por isso, o medo cresce. Agora, como superar o medo? Não é negando o medo. Não é fingindo coragem. É enfrentando de forma prática e espiritual ao mesmo tempo. Primeiro passo: nomeie o medo. Pare de dizer estou mal. Seja específico. Tenho medo de fracassar. Tenho medo de perder meu casamento. Tenho medo de não ser suficiente. Veja, quando você dá nome, o medo perde a força. O que é confuso domina. O que é claro pode ser tratado. Davi fazia isso o tempo todo nos Salmos. Ele falava abertamente com Deus sobre suas angústias. Ele não escondia. Segundo passo: confronte os pensamentos. Nem tudo o que você sente é verdade. Nem tudo que você sente é verdade. Muitas vezes o medo é só uma narrativa exagerada da mente. Pergunte a si mesmo: isso é fato ou é suposição? A maior parte das nossas preocupações nunca se concretiza. Terceiro passo: ação pequena e contínua. Coragem não é ausência de medo. É dar um passo mesmo com medo. Se você tem medo de conversar, converse. Se você tem medo de liderar,
Comece liderando um pequeno grupo. Se tem medo de recomeçar, dê o primeiro passo. Cada pequena vitória enfraquece o medo. Quarto passo: fortaleça a sua vida espiritual. Fortaleça a sua vida espiritual. A Escritura repete muitas vezes: não temas, não temas, não temas. Não é um pedido vazio, é um convite à confiança. Quando você entende que Deus cuida de você, o peso diminui. O medo diz: tudo depende de você. A fé diz: Deus está comigo. O apóstolo Paulo, na epístola aos Filipenses, capítulo 4, ensina-nos a levar a ansiedade a Deus em oração. Isso não é poesia, é terapia da alma. Quem ora entrega o controle. E quando o controle volta para as mãos de Deus, o coração descansa. Quinto passo: não caminhe sozinho, sozinha. O medo cresce no isolamento. O medo cresce no isolamento. Diminui a comunhão. Converse com alguém maduro. Busque aconselhamento pastoral. Faça terapia se necessário. Deus usa pessoas para curar pessoas. Muita gente sofre calada por anos, quando uma conversa poderia trazer luz. Então preste atenção. No fim, superar o medo não é se tornar um super-herói, é aprender a confiar. Confiar em Deus, confiar no processo, confiar que você pode crescer, pode vencer o medo. O medo sempre vai bater a porta. Agora, a diferença é quem decide dirigir sua vida. Se for o medo, você se esconde. Se for a fé, você caminha e vai em frente. E quem caminha com Deus pode até sentir medo, mas nunca ficará paralisado por ele. Que o Senhor ajude você a vencer o medo. Se esta resposta agregou valor à sua vida, compartilhe esse link, esse vídeo, com pelo menos 3 pessoas. E não perca a próxima resposta que eu vou dar. Agora repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Dá o seu like antes de sair e se inscreva no meu canal. Um beijo no seu coração.